Êxodo capítulo 1, do versículo 8 ao 12, diz assim: E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito, e mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo guerra, eles também se juntem com os nossos inimigos, e pelejem contra nós, e subam da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas, porque edificaram o Egito cidades armazéns, Pitom e Ramassés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. O crente nessa vida, aqui na terra, nessa peregrinação que é esta vida, ele vai sofrer provocações, perseguições e tribulação. Nós não devemos ficar chocados, nós não devemos estranhar. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 4 e no versículo 12, ele diz o seguinte: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Então, através da história da igreja, através da palavra de Deus, fica bastante claro que perseguição e provação é a norma. É a norma para o povo de Deus. Não é uma exceção, é a norma. Felizmente ou infelizmente, isso vai depender do seu ponto de vista, eu creio que todos aqui, no nosso contexto histórico de vida, vivemos num país e numa época em que as igrejas não conhecem o que é provação ou perseguição. Talvez os nossos avós, bisavós, talvez o conheceram, mas nós não conhecemos. Esta geração, e eu me incluo nisso, nós não sabemos o que é perseguição, o que é provação. Estamos de um modo bastante real, estamos muito moles. A verdade é que no mundo, em nossos dias em que vivemos, e há pessoas da nossa geração em outros contextos políticos geográficos, onde a perseguição é real e é ardente e existe hoje. Só porque não existe a nossa realidade, não pensemos que é assim para todo mundo. Não é. Já contei esse exemplo de um amigo nosso, pastor Kevin Wayne, no México, está lá há uns 40 anos. Tem a maior igreja batista independente da cidade, do México inteiro, que fica na cidade do México, a Igreja Batista Monte Sião. Eu já estive lá, tive o privilégio de pregar nessa igreja com 5, 6, hoje deve ser mais, isso faz uns 15 anos atrás. Mas no início do seu ministério lá, ele tinha uma casa, e um dia ligam para ele dizendo: olha, estão derrubando a sua casa. Como é que é? Pois é. A prefeitura, eu não sei quem foi, estava passando um trator, derrubando a casa dele. Derrubando a casa dele. Por quê? Era missionário, batista, independente, fazendo a obra. A casa dele, passaram um trator por cima da casa dele. Tinha gente dentro de casa. Não era a família dele, mas tinha gente dentro de casa. Tinha uns irmãos lá dentro da casa dele que saíram correndo para não serem mortos. Isso nos nossos dias, gente. Existem países no mundo onde é um crime passível de morte você ser crente. É proibido se reunir como igreja. Essa realidade existe. É uma realidade para muitos dos nossos irmãos. E nós aqui, no nosso luxo, nossa liberdade, faltamos o culto, faltamos evangelização, não testemunhamos a nossa fé. Não porque há algum perigo de sermos presos, denunciados, entregados, perseguidos, encarcerados. Não, é porque a gente estamos em outra frequência, em outra sintonia. Muito triste. Quanto mais
próximos estamos de Deus, mais resistência haverá. Segundo Timóteo capítulo 3, versículo 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, o crente que não tem muita perseguição, não tem muita provação, não tem muita resistência, é um crente que não está vivendo muito piamente em Jesus Cristo. Ele está indo com a maré do mundo. Ele está se encaixando no trabalho, na escola, na faculdade, na vizinhança, na família. Não está fazendo o que deveria. Porque se estivesse, você vai ter perseguição e vai padecer perseguição em casa, no trabalho, enfim. Então, quando o crente não está no que seria a norma do crente, ou seja, padecer tribulação, algo está errado. Algo não está como deveria. Mas isso tudo não é um problema. 1 João 4,4. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido. O contexto aqui são as pessoas que estão perseguindo os crentes, os irmãos. E o apóstolo João fala que nós somos de Deus e nós já temos os vencido. Quem nos persegue, nós já temos os vencidos, nós já somos mais do que vencedores. Aí continua, já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então nós já temos a vitória. Então não adianta perseguir, nós já somos vencedores. Sempre haverá alguém pronto e disposto para perseguir o povo de Deus. No texto de hoje, nós vimos que nessa ocasião que nós lemos, eram os egípcios. Lembrando que nem sempre os egípcios queriam perseguir. Mas acontece, como nós lemos aqui no versículo 8, levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera José. Na época de José, o Egito como nação era muito simpática ao povo de Israel. Tanto que se você ler no versículo 10, onde fala sobre se ajuntar com os nossos inimigos, pelejem contra nós e subam da terra. O que quer dizer subam da terra? Pois é, os egípcios tinham dado ao povo de Israel uma terra específica para eles habitarem em paz, para cuidar do seu gado, das suas coisas, e eles desfrutavam uma paz e harmonia relativamente tranquilos. Eles tinham medo que eles iam subir, iam atacar, sair da terra deles e atacar o Egito. Então algo mudou, e de serem amigos e aliados do povo hebreu, agora os egípcios estavam desconfiados, inimigos, e perseguiam o povo de Deus. Mas sempre haverá alguém, em qualquer situação, qualquer época, qualquer lugar, sempre tem alguém pronto. Pode ser na sua escola, pode ser no seu trabalho, pode ser na faculdade, pode ser na sua família, na vizinhança, sempre haverá alguém que está querendo perseguir o povo de Deus, de uma forma ou de outra. Pode ser na escola um professor, pode ser um colega. Se você faz faculdade, especialmente faculdade federal, tenha certeza que a grande parte dos professores ali dentro estarão querendo perseguir Deus através de perseguir você. Tanto que nos primeiros semanas de aula, o que eles querem fazer é basicamente ridicularizar, para colocar você, crente, no seu lugar, de que aqui você não é nada. Que o Deus aqui, lá, são eles. Não seja intimidado. Não seja intimidado. Essa sede por perseguição acontece até hoje no mundo inteiro. E sempre aconteceu. Na China, por exemplo, com a Revolução, eu vou começar de novo. Na China, com um golpe, é a mesma coisa, quando o comunista dá um golpe, ele chama de revolução. Quando alguém que dá um golpe anticomunista, é um golpe, é golpe. Quando eles fazem, é revolução, como se revolução fosse coisa boa. Mas enfim, no golpe comunista na China, nos anos 30, era um país que era altamente evangelizado, um país vasto, enorme, tinha muitos, centenas, milhares de missionários naquele país. E com o golpe comunista, vieram ao poder, e imediatamente eles deram 1 ou foi 2 dias para todos eles saírem do país. Gente, como é que você sai de um país com 1 ou 2 dias de aviso? Muitos foram mortos, famílias inteiras massacradas, simplesmente porque não tiveram tempo de sair a tempo do país. Isso é perseguição? Isso é perseguição. E esse golpe de Mao Tse Tung fechou as igrejas, proibiu religião,
missionários foram mortos, crentes foram mortos. Aí você imagina, isso foi 1930 e alguma coisa. De lá para cá, não entra missionário, ainda é proibido igrejas. Certamente não tem, as igrejas lá não existem. Lê do engano. A China ficou fechada até mais ou menos os anos 50, anos 60, completamente fechada. Aí começou a abrir aos poucos, ilimitadamente. Ainda hoje é proibido ter igreja, ainda hoje é proibido missionários, ainda hoje é proibido. Mas abriu um pouquinho. E para a surpresa do mundo, e para a surpresa das igrejas aqui que vivem liberdade, as igrejas na China, perseguidas, subterrâneas, ilegais, estavam crescendo e eram fortes. Fortes em doutrina. Forte em pregar o evangelho, compartilhar o evangelho, mesmo sendo crime, passível de cadeia e morte. Crescia. Cresce. Floresce. E, no entanto, no Ocidente, onde nós temos liberdade e harmonia, a Europa, por exemplo. A Europa, não é que é proibido ter igreja, não tem interesse por igreja. Mais de 10 anos atrás, uma pesquisa indicava que 2% da população britânica se dizia religiosa. Se dizia cristã. Não religiosa, cristã. Só que esse cristã você inclui aí todas as cores e sabores evangélicos, católicos, Mormon, Testemunho de Jeová, Adventista Sétimo Dia, tudo, o balaio todo. 2%. Quanto desses 2% são igrejas fiéis à palavra de Deus? Nem sempre foi assim. Falei algum tempo atrás, na época de Charles Spurgeon, finalzinho dos anos 1800 alguma coisa, os principais jornais da Inglaterra imprimiam os sermões que eram pregados nas igrejas. Por quê? Porque vendia jornal. Por quê? Porque o povo comprava. Por quê? Porque eles queriam saber o que eram pregados nos púlpitos, tinham interesse. Hoje, isso não acontece mais. Mas com tanta liberdade, a coisa foi fraquejando. Estados Unidos, a mesma coisa. Estados Unidos, as igrejas, eu tenho visto isso, as igrejas têm se enfraquecido, as igrejas que eram fracas se foram, as que estavam tutibiando estão fracas, as que estavam fortes, muitas estão começando a enfraquecer. Por quê? Perseguição? Não, eu digo, é por falta de perseguição. Por falta de perseguição. É o que nós lemos aqui. Quanto mais afligiam, mais o povo judeu crescia. Quanto mais eles perseguiam, mais eles aumentavam. Nenhuma tribulação, nenhuma aflição externa destrói uma igreja. O que destrói a igreja é tribulação interna, é o enfraquecimento da igreja. Perseguição interna polui, atrasa, atrapalha a igreja. É tribulação interna, é doutrina errada. Quando a doutrina é mudada ou rejeitada, entenda uma coisa, a igreja não é o pastor, a igreja não é um prédio, a igreja são as pessoas salvas, batizadas que compõem aquela igreja. E quando essas pessoas começam a rejeitar a doutrina ensinada na palavra de Deus, isso destrói uma igreja. Não adianta apenas o pastor ser fiel às doutrinas. Não adianta apenas o pastor ser fiel à palavra de Deus. Não adianta apenas o pastor e 2, 3, meia dúzia, metade da igreja ser fiel. É preciso toda a igreja. Isso enfraquece e destrói uma igreja. A rejeição da doutrina, da verdade, da palavra de Deus. Isso destrói uma igreja. Aflição, perseguição externa, nunca na história da igreja, nunca na palavra de Deus, você vai ver uma igreja, o povo de Deus, sofrendo, sendo destruído devido à perseguição externa. Não acontece. Como vou mostrar hoje? Pelo contrário.
Uma igreja se autodestrói por dentro. Por dentro. Conflitos internos, conflitos doutrinários. Isso destrói uma igreja. Quero ver alguns exemplos desta noite, no tema de hoje, o poder da perseguição. O poder da perseguição. Olha comigo no versículo 12 que nós lemos agora há pouco. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. O povo de Israel cresceu no Egito com perseguição. Quanto mais perseguia, como nós lemos, mais eles cresciam. Eles cresciam com perseguição. O alvo da perseguição, a gente vê no versículo 10, para que não se multipliquem. Esse era o alvo da perseguição, para que não se multipliquem, não aumentem, não cresçam. O método era os afligir, versículo 11, para os afligirem. Então eles queriam afligir o povo, para o povo não crescer. O povo de Deus, o povo hebreu. E é sempre o mesmo. Perseguir, causar aflição, causar problemas, causar dificuldades. Esse é sempre o método e o alvo é sempre o mesmo, para que não cresçam, para que não aumentem. O resultado no versículo 12, no entanto, que nós lemos, foi que quanto mais afligiam, tanto mais se multiplicavam. Tanto mais. Multiplicaram. Você está familiar com as operações básicas aritméticas, né? Adição, subtração, divisão e multiplicação. Quanto mais, é uma soma, certo? Quanto mais afligiam, mais eles o quê? Multiplicaram. Multiplicação é sempre mais do que adição. 2 mais 2 é quanto? É 4, muito bem. Agora, 2 vezes 2 é quanto? É 4 também. Vamos lá. Mas quando você multiplica, eu vou ter que editar isso. Mas quando você multiplica, você sempre vai ter mais, vai ser um crescimento exponente. Sempre vai ser maior do que a adição. Esse exemplo foi bom, né? O Luiz, para de rir, não foi tão engraçado assim. Tá. Ah, o Micael que está rindo. Ah, tá certo. Muito bem. Então, quando se persegue, ao invés de atrapalhar, você está o quê? Você está, de fato, ajudando. E nós temos que entender isso como igreja. Hoje no Brasil, como eu disse, é feliz ou infeliz, nós não temos perseguição. Porém, tem um certo suposto candidato eleito que está planejando muita perseguição. E se não ele, haverão outros, gente. Perseguição é uma realidade, perseguição é a norma, e só porque nós nunca sofremos perseguição no nosso contexto, não quer dizer que ela não exista. Ela existe e acredite, ela está a caminho. Mais cedo ou mais tarde, ela está a caminho, ela vai vir. E quando ela vier, qual vai ser a nossa reação? Nós vamos crescer ou nós vamos implodir? Nós vamos explodir, como aconteceu aqui, ou nós vamos implodir, como não aconteceu aqui e como não é a norma na palavra de Deus, como nós vamos ver um pouquinho mais essa noite. Então pode perseguir seu diabo e seus agentes. É claro, ele não faz isso diretamente, mas tem os seus agentes, tem os seus operativos, tem o seu exército. Pode perseguir. Porque quanto mais se persegue o povo de Deus, mais o povo cresce. E quanto menos se persegue o povo de Deus, mais mole, preguiçoso, indiferente e frio se torna o povo de Deus. Vou dar um exemplo. Olhe para a Europa. O berço do movimento missionário moderno, o berço das novas, do ressurgimento da palavra de Deus na mão do homem comum. Dos grandes missionários, dos grandes pregadores, começou lá. Hoje, a coisa é diferente. Foi o quê? Foi liberdade? Foi. Foi justamente a liberdade que esfriou
e implodiu as igrejas na Europa. Estados Unidos, a mesma coisa. Eu sempre digo, o que você vê na Europa vai para os Estados Unidos, por exemplo, para o Brasil. Pode ver. Falo isso há anos e há anos. É o que acontece. Então está a caminho. De uma forma ou de outra, mais cedo ou mais tarde, mas está sim a caminho. Mas pode perseguir. Nós não podemos evitar que nos persigam. Mas nós podemos prevenir. Nós podemos reagir para que a obra cresça e floresça para Deus. No final das contas, a obra é de Deus. A obra é dele. E ele pode proteger e ele pode prosperar, com ou sem perseguição. Olha comigo em 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Eu vou ler o versículo 3 e 4. Não só o povo hebreu, que nós lemos em Êxodo, não só o povo hebreu cresceu sob perseguição, mas a igreja em Tessalônica também cresceu com perseguição. E a grande maioria das igrejas no Novo Testamento cresceram também sob perseguição. Vamos só usar aqui Tessalônica como exemplo. 2 Tessalonicenses 1, 3. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros, de maneira que de nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Veja aqui, eles suportavam muitas perseguições e muitas aflições. E o resultado? Note que fala que a igreja cresce muitíssimo. Versículo 3 também. Aumenta. O que aumentava e o que crescia muitíssimo? A fé. Está lá no texto dizendo a fé e o amor uns para com os outros. Então, com a perseguição, a igreja ficava mais fiel, aumentava a fé e aumentava o amor entre os irmãos. E o amor é aquele cimento que vai concretizar, solidificar e fortalecer a igreja. Mais uma vez, a igreja somos nós. Aumentando a fé, aumentando o amor, a igreja cresce. E nós já vimos que eles passavam, no versículo 4, por perseguições e aflições, os quais elas suportavam. Existe um grau de fé, existe um nível de amor que só se alcança pela tribulação. É um laço especial que une pessoas que sofrem e padecem juntos. O amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Quanto maior o trauma, quanto maior a tribulação, mais forte se torna esse laço. Se Deus permite alguma aflição na igreja, é para isso. É para que a nossa fé aumente e ao mesmo tempo o amor aumenta. Essa fé é fortalecida e não abalada. Deus permite tribulação e sofrimento para isso. Como nós respondemos à perseguição, como nós respondemos à aflição, é o que vai fazer toda a diferença. O que fazer, o que dizer, quando em tempos que não tem aflição, tempos que não tem tribulação, o povo de Deus está assim, ó. Será que com tribulação nós vamos descruzar os braços, pegar na obra? Se nós não saímos quando o sol está brilhando, sairemos quando o sol está encoberto e a chuva está caindo? Se tememos, Deus sabe lá o quê, quando não há perseguição, e quando vier perseguição? E quando for crime? E quando for proibido? Como é em vários lugares do mundo.
estaríamos prontos? Será que floresceríamos, será que cresceríamos quando vier a tribulação? Eu não falei se, eu falei quando. Eu dei esse exemplo aqui, alguns de vocês conhecem quem eu estou falando. Ele nunca foi nessa igreja, mas visitou várias vezes, até esqueci o nome dele. Acho que o Zidane lembra, eu falo um pouquinho mais, você vai saber, eu sei que a Camila sabe quem eu estou falando. Ele era de uma outra igreja, vinha aqui de vez em quando, foi criado na fé, mãe crente, pai crente, cresceu na igreja. Foi para o FAO. Na primeira semana, nos primeiros dias, ele renunciou sua fé e declarou: esqueçam que um dia eu fui crente. Eu acho que ele foi intimidado. Lembra, eu falei que na primeira semana eles vão cair em cima, te apertar para tentar mostrar que você é um ridículo por crer em Deus, que você é um idiota por crer em Deus, que você não sabe de nada, que você nunca vai dar... Pois é. E eu não estou exagerando muito com o meu vocabulário, não. Não demorou muito para esse jovem completamente abrir. E que eu saiba, até hoje ele está lá, foi-se embora. Não quer saber de Deus. Um pouquinho de perseguição na faculdade foi suficiente para... Gente, se é só isso que precisa, se um mero sopro destrói a sua fé não está muito saudável, não está muito boa, não. Se um simples você vai dar as costas para Deus, como é que está a sua fé? Na palavra de Deus diz que quando vem perseguição, o crente fica forte, fortalece, aumenta a fé, aumenta o amor. O problema não é a perseguição, o problema não é a perseguição, o problema somos nós. Nós somos o problema. Quão rápido nós mudamos, quão rápido nós nos convertemos para o mal. Podemos deixar que a tribulação nos fortaleça ou nos enfraqueça. Isso é verdade para uma igreja, uma família, uma nação. Que são as três instituições que Deus fundou. A família, a igreja e o governo civil de uma nação. Três coisas, três instituições que Deus fundou e são as três coisas mais atacadas hoje em dia. A igreja, a família e um governo civil correto. Um governo que permite, um governo que não é um governo tirânico. Sabe quando começou essa história de comunismo, de ditador? Sabe quando foi? Foi lá em Gênesis, um tal de Nimrod. Leia a respeito. Nimrod. Foi isso que causou Deus a vir e confundir as línguas na Torre de Babel, aquela história toda. Pois é, era Nimrod fazendo aquilo. Se você lê direitinho a vida dele, você fala, ué, ele era comunista? Ele era comunista, basicamente, ele era um comunista. Não é nenhuma novidade, gente. E Deus instituiu o governo civil, sim, mas não tirânico. Lá em Gênesis fala que quando o sangue do homem é derramado, quem derramou aquele sangue, pela mão do homem, o seu sangue será derramado. Isso chama-se pena de morte. Pastor, o senhor é a favor da pena de morte? Sou, mas não no Brasil. Por quê? Porque no Brasil nós não temos um sistema de justiça justo. No Brasil, eu não apoio a pena de morte. Do jeito que está a coisa, eu sou contra. Por quê? Porque no Brasil não tem justiça. Eu não preciso nem me falar mais sobre isso. Quando tem juízes que desobedecem à lei, que canetada podem fazer o que quiserem, não é difícil ver que muita gente inocente ia morrer. Então, no Brasil, eu não sou a favor da pena de morte, porque nós não temos um sistema judicial justo. Não tem, não existe, infelizmente, é uma realidade. Na minha opinião, é um fato. Mas as três instituições, governo civil, justo, liberdade, que não quer dominar tiranicamente a vida de ninguém. Deus instituiu o governo justo, família e igreja. São as três coisas mais atacadas no mundo. Por quê? Deus instituiu.
E o diabo quer destruir. E o diabo ataca. Vamos para Atos capítulo 8. Todas as igrejas, eu mencionei Tessalônica aqui especificamente, mas todas as igrejas do Novo Testamento começaram com perseguição. Todas. Olhe para Atos 8. Atos 8, versículo 1. E também Saulo consentiu na morte dele. Dele era Estevão, que foi apedrejado. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judeia e de Samaria, exceto os apóstolos. E os homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Viu o que aconteceu aqui? Eles iam dispersos, anunciando a palavra. Quando isso foi escrito aqui no capítulo 8, só existia uma igreja no mundo. Era a Igreja Batista Metropolitana de Jerusalém. Tá? Não tinha esse nome, mas se você ler o grego direitinho, está lá. Mas enfim. Só tinha uma igreja. A igreja em Jerusalém. Só tinha aquela igreja. E aquela igreja, ela não foi iniciada em Jerusalém, ela foi iniciada às margens do Mar da Galileia e toda aquela região. Quando Jesus foi pregando, o povo ia sendo salvo, iam se ajuntando, e ele foi construindo, edificando a sua igreja. Não era uma igreja fixa, era uma igreja itinerante, mas era uma igreja, a primeira igreja. E eram pessoas dessa igreja que lá em Atos capítulo 2 estavam reunidos. E os judeus celebravam o festival de Pentecostes, que é um festival judeu, para quem não sabe, nada a ver com o cristianismo, mas enfim. Mas aquelas pessoas, você lê Atos 2, eles estavam juntos, reunidos, trancados, com medo dos judeus, temendo suas vidas, se escondendo com medo. Sabe o que é isso? É perseguição. Era um grupo de pessoas, mais ou menos 120, reunidos, fechados dentro de um salão, com medo da perseguição. Havia uma grande multidão de judeus que se reuniram de todas as nações que iam para o festival de Pentecostes. E Deus veio em poder, os equipou e os habilitou, e eles saíram no meio daquela grande multidão e pregaram o evangelho. Foi-se o medo, foi-se a timidez. Ah, mas pastor, é que eles falaram em língua. Sim, eu sei falar em língua. Sabe por quê? Porque era um sinal. Tinham pessoas, leia Atos 2, tinham pessoas de muitas nações. Talvez alguns não falassem a língua deles. Outros com certeza falavam. Mas aquilo serviu para ser um sinal para o judeu. Que cada um ouvia na sua própria língua. Quem fez aquilo? Deus. No meio do quê? Da perseguição. E na perseguição, mais de 5.000 almas foram salvas e batizadas naquele dia. O dia começou na perseguição. E acabou em vitória. Mas foi lá que começou. Versículo 1. E também Saulo consentiu na morte dele e fez naquele dia grande perseguição contra a igreja. Isso aqui é Atos 8. Em Atos 1, Jesus falou, ide, pregai o evangelho a todas as criaturas. Ele falou, ide, pregai em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, os confins da terra. Diga uma coisa, a igreja fez isso? Não. Ficaram todos aonde? Em Jerusalém. Aí o que foi que houve? Deus falou, peraí. Eu falei, ide, confins da terra. Estou indo não? Peraí. Aí Deus abriu a torneira da perseguição. E rapidinho,
eles foram dispersos. Rapidinho, diz aqui. Mas os que andavam dispersos, os que tiveram que sair devido à perseguição, iam por toda parte anunciando a palavra. Precisou Deus trazer perseguição. Precisou as pessoas sair fugidas, corridas, para que a palavra fosse anunciada. Deus permitiu, Deus encomendou a perseguição para que eles obedecessem o mandamento, a ordem de ir até os confins da terra. E de fato foram. Historicamente você vê, eles foram até a Irlanda. Tem um santo chamado Santo Patrício, que foi adotado pela Igreja Católica como um santo. Ele não era... O Patrício, ou Patrick, ele era crente, gente. Não era, ele era crente. Ele tinha doutrina igual a nossa. Esse bobear, ele era batista. Não tinha esse nome não veio surgir até séculos mais tarde. Mas a doutrina dele é a doutrina que nós temos hoje. Ele foi parar na Irlanda, gente. Olha no mapa, onde que é Jerusalém, onde é que é a Irlanda? Não tem como você ir mais longe. Irlanda, depois da Irlanda tem o Atlântico. Para a Espanha, Paulo falou, eu tinha planos de ir para a Espanha. Alcançaram o norte da Europa. Quem? Esse pessoal aqui, ó. Por quê? Perseguição. Perseguição. As igrejas foram iniciadas devido à perseguição. E antes que a gente comece a achar que nós padecemos perseguição, olha o que aconteceu aqui no versículo 3. E Saulo assolava as igrejas. Alguma igreja aqui é assolada? Eu não conheço nenhuma igreja no Brasil que é assolada. Entrando pelas casas, alguém entra nas suas casas? Alguém conhece alguém que entrou na casa? Arrastando homens e mulheres para prendê-los. Você já foi ameaçado, foi cogitado, você ser arrastado, alguém derrubar a porta da sua casa e te arrastar preso porque você é crente? Isso acontecia lá e isso acontece em lugares do mundo hoje. Existem lugares no mundo hoje onde isso é uma realidade. E nesses lugares a igreja cresce. É subterrâneo, é na baixa, é ilegal, mas cresce. E aqui nós temos liberdade, nós temos segurança. O importante de uma igreja é que o púlpito seja uma prancha de surf. Aí sim tem o poder de Deus. O importante da igreja é que tenha luzes brilhantes, gelo seco, um louvor bem badalado. Isso é importante. Um grupo de dança. Isso é o que é importante. É isso que vai salvar o reino de Deus e engrandecer o reino de Deus na terra. É isso. Não é isso. Infelizmente, o que vai fazer a diferença nas igrejas do Deus vivo é perseguição. Eu já vi crentes. Esquece a igreja. Eu já vi crentes que sofrem perseguição em casa, no trabalho, na faculdade. Eu vejo crentes que devido a essa perseguição, eles crescem, amadurecem, aparecem, devido à perseguição. Eu vejo outros crentes que não têm perseguição nenhuma e não fazem nada. E crentes que quando são perseguidos, fazem menos ainda do que faziam. Perseguição. Nós não chegamos nem perto ao nível de perseguição. Sem falar que Estevão morreu. Mas o dia pode sim chegar em que farão essas coisas. O dia pode sim chegar que vai ser ilegal se reunir. Ilegal falar de Jesus. Ilegal evangelizar. Isso é proibido. Eu já mencionei, existem locais nos Estados Unidos onde isso é proibido. E a igreja lá
pelo menos as vezes que eu estive lá, não deixou de fazer. Note o resultado dessa perseguição no versículo 1. Uma grande perseguição contra a igreja estava em Jerusalém e todos foram dispersos pelas terras de Judéia e Samaria. São as exatas palavras que Jesus falou. Ide por toda, porque Jerusalém e toda a Judéia e Samaria. Como eles não foram, Deus deu um jeito de eles irem. E onde eles iam, como nós lemos, anunciavam a palavra. E todas as igrejas no Novo Testamento foram iniciadas devido a essa perseguição. E mesmo lá, nos locais, eles também muitas vezes sofriam perseguição, como nós lemos na igreja em Tessalônica. Versículo 4 de 2 Tessalônica 1, nós lemos agora há pouco, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós, nas igrejas de Deus, por toda a vossa paciência e em todas as vossas perseguições e aflições. Paulo falou, nós estamos orgulhosos, nós nos gloriamos no fato que vocês sofrem perseguição, sofrem aflição e crescem. Vocês são um motivo de orgulho para as igrejas todas em que nós estamos. Vocês são um exemplo para nós. Não era exceção, era regra. Qual o segredo de todo esse crescimento? O denominador comum era um: perseguição. Perseguição. Perseguição não enfraquece. Perseguição externa não enfraquece, mas promove o crescimento, aumenta a fé, o amor e espalha e anuncia a palavra de Deus. Através do quê? Perseguição. Perseguição. Resumindo esta noite, uma ótima maneira de atrair a atenção, o olho de Deus é estar sendo perseguido por causa dele. Quando nós estamos sofrendo perseguição, seja a escala que for, aonde for, a forma que for, quando estamos sendo perseguidos e afligidos por causa de Deus, nós temos a atenção especial de Deus. Nós sobressaímos. Porque a verdade é que a maioria dos crentes não está disposto a sofrer perseguição ou aflição. Eles estão aqui, ó, quando vem perseguição e aflição, eles... Quando você fica em pé e você suporta, Deus está vendo. E com a perseguição, a sua fé vai aumentar, seu amor vai aumentar, a sua eficácia no Evangelho vai aumentar. E você vai ter mais confiança em Deus. Uma coisa que fortalece nossa fé é olhar para trás e você ver o catálogo, o repertório das grandes coisas que Deus tem feito na sua vida. Eu não estou falando sobre comida na mesa, teto na cabeça, que são grandes coisas, eu não estou menosprezando isso não. Mas nós sabemos que existe aquela bênção especial e a bênção geral. A chuva cai para o ímpio e para o justo. O sol se levanta também, para todo mundo. Então, essas bênçãos devemos ser gratos. Sim, claro, eu sei, não quero menosprezar. Porém, eu estou falando, olhar para trás e ver grandes coisas específicas que Deus fez para você. Não é geral. Também devemos reconhecer e ser gratos por tudo que Deus faz. Mas eu falo, é você olhar para trás e você ver quantas coisas que Deus fez especificamente para você. Quantas respostas e orações específicas que Deus fez para você. Agora, se você olhar para trás e você vê, bom, Deus me deu vida, um teto na cabeça, Deus me deu alimento, e não estou menosprezando essas coisas, não me entendam mal. São coisas maravilhosas e fantásticas e devemos ser gratos. Mas eu estou falando aquelas coisas especiais, específicas, sob encomenda só para você. E quando você tem isso,
Isso vai fortalecer a sua fé. É isso que perseguição traz. Perseguição traz a atenção de Deus, perseguição aumenta a sua fé, perseguição permite que você confie mais em Deus e que Deus se mostre mais forte. Você não limita Deus. Isso em só aumenta a sua fé cada vez mais. Então não fuja, não tema aflição. Simplesmente se prepare. Quando? Você se prepara para a chuva quando o sol está brilhando. Você se prepara para a perseguição quando não há perseguição. Como? Se fortalecendo. Aumentando a sua fé, aumentando o seu conhecimento. Se fortaleça enquanto o sol brilha, porque quando vem a tribulação, você estará forte. É como a história da formiga e o gafanhoto, o grilo. No verão, a formiguinha fez o quê? Se preparou. Chegou o inverno, está tranquilo. O grilo não. O grilo, no verão, ficou brincando, se divertindo. Quando veio o inverno, pois é, tem muito crente que está vivendo um verão. Nem todos, tem muito crente hoje que está vivendo o inverno, mas tem muito crente que está vivendo o verão. Mas o inverno da perseguição vem, e quando vier, não estarão prontos. E a culpa não é de Deus. Perseguição? Pode vir. Vai nos fortalecer, vai fazer crescer nossa fé e aumentar o nosso amor.